Olá, eu sou o pastor Eliezer. Deus tem uma palavra para a sua vida, para transformar a sua casa e os seus projetos. Assista a mensagem, A Presença que Transforma. Mas eu queria chamar agora o pastor Eliezer, viesse aqui à frente com a sua esposa, né? E eu queria orar com ele. Irmãos, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com esse pastor. Esse homem me ajudou muito. Antes de me aposentar, eu passei por algumas unidades, e o Eliezer me acompanhou durante muito tempo. E esse pastorzão aqui, ele me ajudou muito, me abençoou muito, com a sua vida de total integridade. Um homem que faz a diferença onde ele passa. Um homem que tem a sua família aqui em primeiro lugar, que é um exemplo. E eu fico muito feliz nessa manhã de te receber aqui, por toda a gratidão que eu tenho, por tudo quanto nós conseguimos realizar juntos, para a glória do nome dele. Momentos difíceis, momentos de grande tensão, momentos muito complicados, mas em todos eles nós vimos a mão do Senhor conduzindo os nossos caminhos, ao ponto de nos livrar de tudo aquilo que podia um dia sujar o nome de Cristo, ou podia nos trazer algum tipo de prejuízo. Deus é bom. Vem cá, pertinho dele. Nós vamos orar. E logo depois ele vai apresentar toda a sua família. Deus, nesse momento especial do nosso culto, nós estamos felizes por recebê-lo e queremos pedir, use, Deus, a vida do pastor Eliezer na autoridade do seu Espírito Santo, falando com a sua igreja nesta manhã. Abençoa a sua casa, a sua descendência, e que hoje sua igreja seja avivada, porque nós cremos que o Senhor já colocou uma palavra poderosa no seu coração. Por isso oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos amados irmãos. É um prazer para mim muito grande estar aqui nesta manhã do primeiro domingo, Dia do Trabalhador. Alguém tem que trabalhar, né? E nós estamos muito felizes de estar aqui. Então, inicialmente, eu quero apresentar aqui a minha família, a minha esposa Rosângela, 00, a minha filha Raíssa, a 01, a Elisângela, 02, e a Juliana, 03. Eu sou o homem que dentro da igreja batista e congregacional, já que o nosso sistema é congregacional, um dos poucos homens que é presidente de uma união feminina, né? E eu estou aí, mas eu sou muito homem, irmãos. Irmãos, tem pessoas que nos são apresentadas, não é verdade? E tem pessoas que o próprio céu nos apresenta. O pastor de vocês é uma dessas pessoas. Eu sinto Deus aqui neste lugar, irmãos. Eu estava ali, chorando um pouquinho, porque eu não consigo estar diante da presença de Deus e não sentir a presença dEle e me emocionar. E não é apenas uma emoção. Eu me lembrei de um amigo que foi daqui, me perdoe se a família dele aqui estiver, Sérgio Rodrigues do Nascimento. O Sérgio também trabalhou comigo no 19º Batalhão, em Copacabana, durante longos anos. E eu sabia que ele operava o som aqui, né? E fazia isso como um sacerdócio, com muito amor, com muita paixão. Então, eu estava ali, homem também chora, irmãos. Estava ali sentindo a presença de Deus e
meditando naquilo que Deus falou ao nosso coração, quando o pastor Anderson falou conosco. Ele é um homem que o céu nos apresentou, porque tivemos aí longos 6 anos à frente de unidades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, vivendo momentos difíceis, mas em todos esses momentos difíceis, nós vimos a boa mão do Senhor. Assim também como nós acreditamos que nesta manhã, você que entrou por essas portas, e que já está acostumado a entrar por essas portas, domingos, e tantos outros dias de culto que a igreja tem, e que de repente não vê nenhuma mudança. Talvez aquilo que Deus tenha falado ao nosso coração seja o divisor de águas nesta manhã para a tua família e para a tua casa. Eu, antes de entrar propriamente no texto, eu também quero saudar o meu amigo e irmão Paulo, meu líder do Homem ao Máximo, da minha turma de 2014, que está aqui juntamente com a sua família, é da PIB de Campo Grande. E se tiver outros amigos e irmãos, recebam também a nossa saudação. Quero compartilhar com você, a Márcia também, né? Nossa saudação a você, a Meline, e se o Lucas estiver acompanhando lá nos States, a nossa saudação também a ele. Muito obrigado por confiar a tribuna sagrada nesta manhã. O texto que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, eu daria a presença que transforma. O texto, ora anunciado, diz o seguinte: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, noutra versão, o getista, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. O 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Que Deus nos abençoe com a porção lida de sua palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Você concorda comigo que existem pessoas que conseguem mudar o ambiente? Você concorda comigo que existem pessoas que chegam no lugar, e o lugar está triste, e aquela pessoa consegue animar o ambiente? Vamos embora! Paulo tinha um camarada perto do seu ministério chamado Onesíforo. E ele dizia assim: Paulo, não para não, cara, vamos embora. Nós precisamos de pessoas que nos motivem. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a graça de Deus, que Deus não consegue nos motivar? Não, eu estou dizendo que você e eu somos pessoas de carne e de osso, e que precisamos de alguém que nos encoraje. Às vezes somos como Tomé, temos que ver para crer. Muitas das vezes nos vemos nessas situações. Mas existem também pessoas que de igual modo, ou melhor, de modo contrário, consegue você estar num ambiente tranquilo, transformar aquilo no inferno. E às vezes você está na igreja, quando eu falei isso, já teve gente que se mexeu aí, né? Por quê? Às vezes você chega, está tudo bem, culto maravilhoso, o primeiro domingo de maio, mês da família, e aí você sai pisando em nuvens, se é que pode pisar nas nuvens. Quando chega em casa, o tempo fecha. A mulher vira, o filho não está em casa, a filha começa a se revoltar, e você não entende por que isso acontece. Porque tem exatamente a ver com o que aconteceu na casa de Abinadab. Eu vou contar de forma muito resumida, porque quando o pastor Anderson falou: olha, eu quero que você fale sobre restauração de família, eu fiquei pensando em 3 casas: a casa de Abinadab, a casa de Obed-edom, e a última casa que vai ser a casa com que eu vou concluir esta mensagem nesta manhã.
Mas a casa de Abinadab, a arca, diz o texto que lá ficou durante 20 anos. E talvez daqui possamos tirar alguns ensinamentos, onde familiaridade não é um predicativo, um adjetivo bacana, para quem muitas das vezes, até numa canção, que você está louvando o nome do Senhor e você chama Ele de tu, de você. Somos muito formais em algumas coisas, em outras deixamos que essas coisas passem sem ser percebidas. E foi o que aconteceu na casa de Abinadab. A arca do Senhor ficou ali, ela não foi maldição, mas ela também não foi bênção. A casa de Abinadab se acostumou com a arca da aliança, com a arca de Deus, que significa a presença do próprio Deus e poder. E veja, irmãos, nesta manhã nós temos a presença de Deus aqui no templo da primeira igreja batista em Vila da Penha. Não importa como você tenha entrado aqui nesta manhã, se você entrou aqui bicudo com a tua esposa, com o teu esposo, se você não está falando com o teu filho, se você se acostumou com esse ambiente completamente espiritual, de adoração, de cultuar a Deus, não porque eu sou batista roxo e ninguém me tira daqui. Ninguém está falando de religiosidade, nós estamos falando de experiência com Deus. E nesta manhã, você pode ter o título que for, quando chegar o grande dia, não entrarão lá quem tem qualquer tipo de rótulo, aqui, denominacionalmente falando, mas aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eu creio que nesta manhã, existem famílias que talvez tenham entrado aqui, como estava a casa de Obed-Edom, de repente, desacreditado de que nada poderia acontecer, e tudo isso tem a ver com o reinado de Davi, porque quando Davi assume o seu reinado, ele começa, cadê a arca? A arca, ela tem que voltar para Jerusalém, como que a arca não vai estar em Jerusalém? E a arca tinha ficado na casa de Abinadab por algumas razões. Eles se acostumaram, nada aconteceu de bom nem de ruim, mas os filisteus, no meio deles, começaram a levar a arca para tudo quanto era lugar, teve tumores nas pessoas, durante 7 meses entre os filisteus, foi realmente uma destruição. E talvez alguém estivesse preocupado com esse transporte, e Davi também esteve, tanto que, quando ele tirou a arca, ele começou um dos seus filhos, ele tinha 3 filhos, né? Eleazar, Uzá e Aiô. E Uzá foi o que muitas das vezes representa eu ou você, cheio de boas intenções, cheio de boas expectativas, mas descumpriu algo, ele não podia tocar na arca. E ele toca, numa boa intenção de não deixar a arca cair, e ele morre naquele exato momento. Davi para, olha o que acontece, Davi tem uma boa intenção, eu quero trazer a arca de novo para Jerusalém, mas ele se dá conta agora que se ele continua naquela empreitada, mais gente ia morrer. E às vezes nós estamos caminhando na igreja, aqui eu poderia falar da igreja de Abinadab e da igreja de Obed-Edom, mas eu quero falar da casa de Abinadab e da casa de Obed-Edom, que quando nós falamos de casa, nós estamos falando de família. Quando nós falamos de família, nós estamos falando, como cantamos no primeiro hino, do nosso maior patrimônio, não é isso que nós dizemos? Mas eu não quero discordar do hino, mas eu quero fazê-lo pensar, abrir um espaço de reflexão para você nesta manhã, de que a nossa família, ela não é o nosso maior patrimônio, ela é o nosso único patrimônio. Por quê, pastor? Porque você pode ter um carro, você consegue levar o seu carro para o céu? Você pode ter uma casa muito boa, você consegue levá-la para o céu? Mas a tua família você pode levar para o céu. O teu marido pode ir para o céu, a tua esposa pode ir para o céu, os teus filhos podem ir para o céu. E o teu filho não vai fazer aquilo que você manda, pura e simplesmente, porque ele está te observando, ele vai fazer aquilo que você faz.
Então, irmãos, escute, nós estamos vivendo uma sociedade completamente pervertida, na contramão de tudo. Eu vi nos periódicos dos últimos dias um japonês que casou com holograma, e ele está vivendo agora uma crise conjugal. Sabe por quê? Porque não tem diálogo. Deve ser maluco. Gente, pelo amor de Deus, você precisa verbalizar. Não tem mais diálogo dentro das nossas casas, as pessoas não sentam mais à mesa para conversar, elas não perguntam como foi o dia do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Amor, escute o que eu vou te dizer nesta manhã, olha aqui para mim, amor é igual imposto de renda, tem que declarar. Diga para quem está do seu lado, amor é igual imposto de renda, tem que declarar, irmão. Não adianta você ficar com aquela mania, não, ela sabe que eu amo, ele sabe que eu amo. Não, você tem que verbalizar, tem que dizer. É igual um jardim que você precisa cuidar, né? Você precisa tratar bem. E sabe o que aconteceu? Quando a arca foi para a casa de Abinadab, ele logo tratou de chamar Eleazar e falar: você vai cuidar disso. E ali eles começaram a se acostumar, já a arca estava ali, eles não estavam nem mais se ligando para a arca. Mas quando acontece o episódio em que Uza morre, no mesmo instante, Davi não, nós temos que deixar essa arca em algum lugar. E isso aqui é uma conjectura minha, tá, irmãos? Não vão dizer que o pastor Elias veio aqui falar heresia. É uma conjectura minha. E aí Davi e olha assim, vê um casebre, uma fumacinha, talvez um fogão a lenha. E ali é a casa de Obed-edom, eu vou lá. Você imagina, irmãos, o rei vai até o casebre. Segundo Flávio Joséfo, a família de Obed-edom era uma família pobre. Não era próspera, e eles talvez estivessem nesse exato momento vivendo um instante de, a gente já que chegou nesse estágio da vida, vamos fazer o que nos cabe, porque o que nos resta é morrer assim mesmo. E de repente alguém bate a porta da casa de Obed-edom, é somente o rei Davi. Olha, a arca vai ficar aqui, e diz o texto que a arca ficou na casa de Obed-edom quantos meses? 3 meses. Somente 3 meses. Irmãos, é óbvio que se eu perguntasse qual é a casa que você quer, se é de Abinadab ou de Obed-edom, se você não for do contra, aquela turma do muito pelo contrário, você vai escolher a casa de Obed-edom. Agora eu te pergunto, você tem tido a mesma reverência que Obed-edom teve? Que os filhos dele? Porque ele não ficou igual um beato, igual uma pessoa completamente devota de algo que nada pode fazer. Tem mãos e não ajudam, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Se não me falha a memória, é o Salmo 115, quando você diz que honras somente a Deus. Mas todas as vezes que ele passava pela arca na casa dele, ele lembrava que a arca significava a presença de Deus. E hoje tem gente muito familiarizada. Não, porque eu sou congregacional, sou batista há 50 anos, eu nasci na igreja e está tudo bem. Você já viu que na vida espiritual, olha para mim aqui mais uma vez, na vida espiritual, quando você para de aprender, de estudar, é como se você estivesse subindo uma escada rolante no sentido inverso. Ela está descendo, você quer subir. Não tem esse negócio de você parar. Você precisa avançar, irmãos. Enquanto nós paramos de estudar, existem vários grupos trabalhando para desvirtuar os nossos filhos, que têm sido ensinados no Evangelho, que aprendem coisas nas universidades, nas escolas, que não somos nós que ensinamos. Você conversa com um universitário, eu preguei agora, nesse segundo carnaval,
num retiro chamado Imersão, dos jovens conectados com Deus, eu lembrei das conectadas, e estava lá falando sobre algumas coisas que têm acontecido no nosso cenário, e lamentavelmente, irmãos, ou eu volto aqui ou nunca mais volto, ainda mais que está passando pelos canais, né? Mas eu assumo o que eu falo. Para mim é inadmissível alguém que é filho do Deus Altíssimo defender o que a esquerda defende. Apoio à liberação da maconha, ao aborto e a tantas outras coisas. E que não sabem o que está por trás disso. Defesas de um homem que é o idealizador de tudo isso, que defende a abolição da família, aquilo que nós acreditamos que é o projeto de Deus. Então, como é que um crente pode se aliançar a isso? Me lembro dos jebuseus, que fizeram, o povo de Deus permitiu que se aliançassem com eles. E às vezes nós temos esse sentimento de autocomiseração, né? E permitimos que algumas coisas estranhas entrem na nossa casa. Voltemos aqui. Lembra que eu comecei dizendo que uma pessoa pode mudar o seu ambiente? Porque nós abrimos portas. Então a nossa casa, ela pode ter a legalidade para aquilo pelo qual nós abrimos porta para entrar. E existem portas na nossa vida que nunca deveriam ter sido abertas. Talvez hoje você esteja precisando de uma restauração no teu lar, porque você se acostumou com a presença de Deus, costumou vir aqui na igreja, cantar o hino do cantor cristão, ler a Bíblia. Boa noite, pastor, boa semana. Você é um religioso. E religioso somente não entra no céu, porque aquele homem foi procurar Jesus e começou a falar que conhecia todos os mandamentos. Quando Jesus virou para ele e disse assim: olha, vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um lugar no céu. O que ele fez? Estou indo, meu chefe. Diferente de Zaqueu, que era um cobrador de imposto, um ladrãozinho de mão cheia. Veja, ele não era cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores. Tu trabalha em quê, Paulo? Desculpa. Está aposentado. Então você sabe exatamente o que o papel do chefe fazia, não é? E ele então tinha o percentual que ele fazia, e ele cobrava dos que estavam abaixo dele. Mais uma vez, ele descobriu que Jesus ia passar. E aí, Zaqueu era baixinho, Zaqueu era rico, ele tinha algumas coisas que impediam, e ele foi e subiu num sicômoro bravo, numa figueira brava, numa figueira brava ou num sicômoro, e ele ali ficou esperando que Jesus pudesse passar. E quando Jesus está passando, Zaqueu está naquela figueira brava, e talvez Jesus, querendo fazer um pouquinho de gracinha com ele, passou um pouquinho da figueira, e Zaqueu começa a imaginar: Jesus está passando batido. Mas quando ele passa, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diz o texto que Zaqueu desceu depressa, e numa versão diz que ele recebeu Jesus com alegria, e noutra versão que recebeu Jesus gostoso. Porque a presença de Deus, eu nunca vi a presença de Deus entrar numa casa e não mudar para melhor. Todas as vezes que a presença de Deus chega na nossa casa, ela chega com um único objetivo: de mudar para melhor. Uma outra verdade que eu preciso dizer para os irmãos, é que a pandemia revelou algumas verdades da família cristã, que não estávamos tão bem quanto dizíamos estar. Se tem um dado que aumentou nesse período, foi de violência doméstica e de separação. Já era alto a separação no Brasil, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com a pandemia, algumas coisas ficaram acentuadas. Por quê? Começamos a ficar mais dentro de casa, aí o marido já não queria conversar muito com a mulher não queria conversar com o marido, os filhos fazendo um monte de perguntas, o pai ficando maluco, e a mulher falando assim: tá vendo, é isso que eu aturo, todos os dias, todo dia. Então,
os problemas começaram a surgir. É fato, irmão, você concordando ou não, isso começou a ocorrer. E as pessoas começaram a ficar doentes. Ficou evidente síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Tem gente que ainda não saiu de casa até hoje. Você deve conhecer alguém. Estava doido para acabar com o negócio de máscara. Quando a gente entrou ali na travessa da brandura, a primeira pessoa que eu dei, pastor Anderson, foi com um camarada que não é daqui da igreja. Ele estava com uma máscara de pano e outra máscara de acrílico. Aí o pessoal dentro do carro, né, minha união feminina, falou assim: esse está protegido mesmo. Eu falei, você é doido. Por quê? A gente começou a ter novas rotinas. Por exemplo, a gente vai a um shopping hoje, aí a gente entra no shopping e a gente às vezes pensa assim, está faltando alguma coisa. A máscara. Tudo vai mudando, mas existem coisas que não podem mudar. Caráter, princípio e reverência à presença de Deus no meio da sua igreja e da família que teme ao Senhor. Porque a família que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será exaltada, essa fará a diferença. Você acha mesmo que família de pastor não tem problema? Você acha que a gente vem aqui e prega, ou desculpa, arrotamos santidade? Não. Vai bancar 24 horas lá para que você vê. Vai ouvir lá 20 mil palavras por dia. Vai lá. 5 mil, cadê a outra? Fugiu, está ali, 5 mil, essa aqui é 10. Vai lá. Mas também, eu tenho que ouvir, vocês têm que ouvir o outro lado, vai aturar ele. Tinha uns amigos, Márcia, com todo respeito, né? Tem um amigo nosso, eu acho que ele veio aqui em dezembro retrasado, né? Dezembro agora fez um ano da posse do senhor, né? Então, na posse, o Alexandre Campos veio? Não veio não? Assistiu então pela live. Ele falou, Elias, só tem 2 pessoas que aturam o Anderson. É a Márcia e você. Mas assim, é porque a gente é amigo. Sabe por quê, gente? A gente tem coisas que nós não podemos abrir mão. Tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são nos detalhes. O que faz a diferença? É exatamente os detalhes. E a palavra de Deus fala para que não desprezemos as pequenas coisas. E às vezes tem gente pensando em coisas grandiosas demais. Você não pode perder a tua essência. Eu me lembro da história de Naamã. Naamã poderia ter sido curado da lepra nos rios mais limpos, mas Deus talvez tenha tido uma pedagogia com Naamã para que ele não esquecesse de onde ele vinha. Ele vinha do pó, do barro, então ele lavou naquelas águas imundas para mostrar que o poder não está no meio, mas sim no poder de quem faz a obra acontecer. Então, independente de como você tenha entrado aqui, pensando em assinar de repente o divórcio essa semana, entrar com qualquer coisa na justiça, porque você não vê mais jeito, eu acredito na restauração que vem do céu sobre a tua casa. Eu acredito que quem está assistindo também esta mensagem, e que talvez esteja pensando que não tem mais jeito, você pode ter a certeza que Deus te conhece antes que você viesse a esse mundo, numa substância ainda informe, Ele já te conhecia. Agora, um Deus que está no controle, e nós dizemos que Ele está no controle, não significa que Ele interfere todo o tempo, mas quando Ele quer, para mudar a tua história. Foi isso que aconteceu na vida de Obed-Edom, de toda a sua família. Sua vida foi mudada, sua vida foi próspera, tudo o que ele tinha foi abençoado, porque eles não desprezaram a arca da aliança, que era a arca de Deus, símbolo da presença de Deus e do poder de Deus na sua casa. Fiquei pensando, como é que você tem tratado a presença de Deus? Você tem sido um religioso? Eu tô vivendo, eu tô com 25 anos de casado, mas sabe como é que é, né, pastor?
A gente vai relevando, sabe? A gente tem um negocinho aqui, um negocinho ali. Não sei como é que é, não. Eu não sei, não. Ou você é ou você não é. Ou você é fiel ou você é infiel. Ou você é bom ou você é ruim. Ou mal, perdão. Você precisa definir o que você é e o que você quer para a tua casa. Você não pode abrir mão dos princípios de Deus para a sua vida. Você lembra que eu disse que, de fato e de verdade, o amor é igual ao imposto de renda? Você precisa declarar. Qual foi a última vez que você disse eu te amo para a tua esposa? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu filho? Antigamente, quando era um pequenininho, eu podia chegar ali, dar um beijo na orelha, lamber a orelha. Agora, deixa que o papai vai levar na escola. Não, pai, pode deixar que eu vou sozinho. Por que isso, gente? Vou te buscar lá. Vou fazer igual um outro pai, que no outro dia chegou, era irmão da menina, junto com o pai, com um carro de som, soltando fogos, bola, e recepcionando. Olha, o maninho veio te buscar. A menina ficou toda envergonhada, mas era melhor ela ficar envergonhada e toda, e entrar no carro do que ir a pé para casa. Nós não podemos nos envergonhar de coisas que não deveriam nos causar vergonha. É a simplicidade. Quantas vezes nós vamos ao culto e nos sentimos felizes e em paz? E aí quando chega em casa, tudo transforma. Talvez porque você esteja acostumado com uma família de Obed e Edom, com uma família de Abinadab, não como a de Obed e Edom. Mas a própria Bíblia, ela nos cita algumas coisas importantes, e aqui eu começo a minha conclusão. Nós precisamos nos preocupar com a nossa casa. Eu disse que o único patrimônio que nós temos e podemos levar para o céu é a nossa família. Nesse exato momento, no primeiro domingo do mês de maio, existem famílias completamente destruídas, existem pessoas pensando em dar cabo da sua própria vida. Esses dias, alguém me ligou, uma viatura, a pessoa estava no Arco Metropolitano, agarrada num poste com uma faca de açougueiro, mas deve ser açougueiro de Itu, aquela cidade de São Paulo, porque a faca era enorme, gente. Aí a viatura que chegou lá, a pessoa que estava dizendo, olha, não, tem um pastor que está me ajudando, o nome dele é pastor Eliezer, inclusive ele é da polícia militar. Aí o camarada que estava na viatura, ele falou, pastor da polícia militar, eu só ouvi um. Eu não conheço outro Eliezer, com nome de guerra. Conheço Eliezer não. Mas o Eliezer já está até na reserva, já está até aposentado. Aí ele falou assim, poxa, eu vou tentar conseguir o telefone desse oficial. E ficou igual um doido, jogando nos grupos. Eu estava a caminho, o pastor Andy sabe disso, que eu tinha pedido um telefone para ele. Eu estava no Paraná, indo para Foz do Iguaçu. Eu ia para Paris. E aí eu parei o carro para atender o telefone. E ele falou, é o seu Eliezer? Pô, senhor, desculpa, eu consegui o telefone aqui, tem uma pessoa tentando se matar, ele está preso a um poste aqui no Arco Metropolitano, e ele disse que o senhor está tentando ajudar ele. Eu falei, eu estou tentando ajudar, mas não é ajudar ele para ele se matar, não. É para ele desistir dessa ideação suicida, porque com essa já é a terceira. Eu estou falando de um pastor. Essa pessoa que estava agarrada a um poste era um pastor. Aí eu falei, ele está aí ainda? Não, olha, eu consegui tirar, botei na viatura, já estou aqui no Hospital São Francisco, em Itaguaí. Falei, deixa eu falar com ele. Pergunta se eu posso falar com ele. Falei, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, não, está tudo bem, graças a Deus, pastor. Falei, está tudo bem? Tem certeza que está tudo bem? É aqui que eu quero chegar. Às vezes você vê uma pessoa e ela está sorrindo, ela está falando assim contigo, oi, tudo bem? Está tudo bem. Eu posso fazer uma linguagem gestual. Eu vejo aqui,
tudo bem? Aí eu vejo ali o irmão ali que tem pouca telha ali, aí ele fala, ele fala assim, tudo bem? Eu falei, não vale nada, sem vergonha e tal. Mas eu estou dando tchau para ele, estou cumprimentando. A minha linguagem gestual, ela não expressa exatamente aquilo que eu estou pensando, sentindo. E muitas das vezes nós estamos lidando com um público aqui, que está sorrindo, está brincando, está encarnando num, no outro, mas está vivendo os seus problemas. E você precisa colocar isso para fora. É claro que você não deve contar para qualquer pessoa, mas você precisa colocar isso para fora. Se necessário for, até buscar a ajuda de um profissional, de um psicólogo. Mas é importante você entender que existe um pastor, que existe um ministério de família na igreja, que existe um ministério de ação social, e que o homem, ele é um ser social, ele não foi feito para viver sozinho, ele precisa interagir, ele precisa ser sociável. Quero finalizar sobre a terceira casa. Falei da casa de Abinadab, onde se acostumaram com a presença de Deus. Falei sobre a casa de Obed-Edom, que reverenciou a arca da aliança, a presença de Deus e o poder dentro da sua casa. E agora eu quero falar de uma outra casa, que não está nesse contexto, embora esteja também no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, quando um homem chamado Davi, um dos participantes desta odisseia que eu acabei de contar, mas em decorrência de tudo que um avô e um pai fizeram, uma pessoa que nada tinha a ver com os seus erros acabou pagando por suas decisões equivocadas. Estou falando de Mefibosete, um homem que foi encontrado num lugar chamado Lodebar, um local de esquecimento, um local sem pasto, um local de pessoas machucadas. Nós somos os Mefibosetes nesta manhã, pessoas que foram injustiçadas, pessoas que foram maltratadas por quem deveria cuidar, seu pai, a sua mãe. Mas você está aí, você está de pé, ainda com uma ferida. Fala, pastor, não consigo perdoar o que ele fez comigo. Eu não consigo. E eu me lembro uma vez, nós estávamos num culto, dentro daquele centro de formação, e o senhor foi lá na frente. Nós estávamos, deixa eu até corrigir, né? Não fazer um apelo, porque Deus não precisa apelar, mas fazer um convite. E veio um jovem que não conseguia perdoar o seu pai. O pai dele já estava morto há mais de 15 anos. E aí o pastor Anderson falou: vem cá, eu quero te dar um abraço. Sabe aquele abraço que tem que durar mais de 40 segundos? Para liberar a ocitocina, para gerar realmente um movimento, uma sinergia. É esse abraço que o Espírito Santo de Deus quer te dar nesta manhã. Você que entrou aqui com a sua família completamente destruída, porque ninguém anda por aí dizendo assim, ó, não, a minha família está assim, a minha família está assado. Não, nós vamos convivendo com os nossos problemas, achando que o tempo vai resolver, mas o tempo não resolve, o tempo aduba. E esse homem que eu estou falando, Mefibosete, ele foi descoberto, porque Davi tinha um pacto com Jonatas, que era filho de Saul. O pai de Mefibosete era Jonatas, e o pai de Jonatas era Saul. Fizeram coisas erradas, que atrapalharam todo um processo daquele garoto chegar ao palácio. E geralmente quando alguém assume o lugar de uma família, que em tese é sua concorrente, era a história, destruir todo mundo. Quando uma mulher, uma babá, descobre que Saul estava morto, que Jonatas estava morto, ela corre
pega Mefibosete e também, numa boa intenção, corre, porque não havia tempo a perder, e ela corre, e numa queda brutal, Mefibosete quebra os seus 2 pés. Não havia tempo para socorro, e ele teve que conviver com a ausência do seu avô, do seu pai, a orfandade desde cedo, e também com a deficiência física. Mas Davi, em algum momento no capítulo 9 de 2 Samuel, chega lá e pergunta: existe alguém da casa de Jonatas vivo? E os Zibas da vida, lá só tinha um, que costumam só observar. Tem sim, tem Mefibosete. Mefi, ele é aleijado de ambos os pés, ele está lá. Mefibosete estava vivendo uma vida de tormentos, de tantos sofrimentos, que ele se achava um cão morto. E ficou com medo quando Davi foi até ele, porque ele estava imaginando que Isbosete, que já tinha tentado, era o tio dele, contra Davi, agora ele vai me matar. Ele falou: não, eu não vou te matar. Ele usa de bondade para com o filho de Jonatas. E aquele homem, que tinha direito, tem as terras do seu avô Saul restituídas. Aquele homem, ele começa a sentar à mesa do rei, e mesmo aleijado, alguém se simpatiza com ele, ele constitui uma família, gera um filho cujo nome é Mica. Ele constitui uma família, mas ainda tem as suas amarguras. Mas em algum momento, Deus vai lá e visita, como visitou Obed-Edom, e transforma a vida de Mefibosete. Escuta o que eu vou te falar aqui nesta manhã. Se você puder prestar atenção nisso. A igreja, a primeira igreja batista em Vila da Penha, é uma grande casa de restauração. Esse mesmo Maqui, que estava em Lodebar, porque às vezes as pessoas lembram de Lodebar e pensam que só tem falido, destruído. Não, tinha a casa de Maquir. Esse Maqui foi o mesmo que tinha ajudado Davi quando ele teve o drama, a crise com seu filho Absalão. Então eu quero dizer para você que Deus sempre vai levantar um Maqui para nos ajudar. Deus sempre vai nos conduzir a uma casa de restauração, porque não importa a idade que temos, quanto tempo de casamento temos, não importa quantos filhos temos, não importa nada disso. Deus vê o teu coração, Ele não vê como o homem vê, Ele faz um raio-x da tua vida, e Ele sabe como você entrou aqui nesta manhã, Ele sabe que você pode sair daqui completamente curado, e o que eu acredito nesta manhã, em nome de Jesus, é que tal como foi na casa de Obed-Edom, e na casa de Maqui, nesta manhã, na Vila da Penha, Deus está interessado em restaurar a tua família. Deus está interessado em restaurar a tua casa, a tua comunhão. O poder de Deus está aqui neste lugar. Irmãos, se eu pudesse dizer, eu sinto o céu baixinho aqui nesta manhã. E Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus, para que corajosos nesta manhã digam assim: eu quero viver uma intimidade maior com Deus dentro do meu lar. Eu quero viver a restauração dentro da minha casa. Eu não aguento mais. Eu já não consigo falar com o meu marido. A minha mulher, ela me esnoba. Os meus filhos não me respeitam mais. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Então, venha à casa de Maquir, a casa de restauração que está aqui na Vila da Penha. Dê um passo importante para o Senhor, e Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua casa. Não tem como você estar aqui na igreja e viver uma vida de adultério. Não tem como você estar aqui na igreja e viver uma vida flertando nas redes sociais. Será que o teu cônjuge poderia pegar o teu celular aí e ver todas as mensagens que você tem?
Será que você, filho, poderia liberar o teu celular para os teus pais verem? As minhas não tem opção. Não existe o não liberar. Mas é cada família. Pode ter o tamanho que for. Se estiver morando debaixo do meu teto, tem que respeitar. Gostando ou não, quem criou a família não foi o Estado, foi Deus. Então o Estado não pode dizer como eu tenho que criar minha família. Qualquer coisa eu uso o advogado do coronel, do pastor. Mas deixa eu te falar. Existem famílias aqui que precisam de restauração. E Deus está fazendo um convite para você nesta manhã. Eu só quero corajosos. Ah, mas eu vou lá na frente porque o pastor está chamando. O que vão pensar de mim? Você prefere perder a tua família? Nenhum sucesso na vida vale o fracasso da família, irmão. Diga para quem está do seu lado: nenhum sucesso. Só quem tem boca, gente, quem tem boca. Fala assim: nenhum sucesso na vida vale o fracasso da tua família. Então eu queria te convidar agora, nesta manhã, antes de passar a palavra ao pastor Anderson. Se você entendeu que a sua casa pode ser abençoada, como a casa de Obed-Edom, se a sua casa precisa de restauração, você tem o exemplo da casa de Maqui, eu queria te convidar a sair do seu lugar. Eu queria convidar todos a ficarem de pé neste momento, enquanto esses levitas da música estão tocando, na verdade o tecladista, e você seja encorajado. Eu sei que tem corajoso aqui nesta manhã. Eu queria conhecer o primeiro corajoso que quer colocar a sua família no altar de Deus. Gostaria que viesse até aqui no altar. Tem algum corajoso aqui? Tem sim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem corajosa também? Pode vir aqui no altar. Eu sei que Deus tem coisas grandes para a tua casa. Eu sei que Deus vai restaurar o teu lar, o teu casamento. Os teus filhos que estão fora, eles vão voltar. E você nunca mais vai banalizar a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela precisa ser compreendida como algo que transforma a nossa vida. A presença de Deus transformou a família de Obed-Edom. A presença de Deus, pode chegar aqui, para frente. A família de Mefibosete também foi alcançada pela bondade de um homem que tinha compromisso com Deus. Em nome de Jesus, nós acreditamos que há um renovo sobre a tua casa nesta manhã. Há um tempo novo, um tempo de paz. Aquele que está aí, que não deveria estar, ele vai sair. E aquele que nunca deveria ter saído, ele vai voltar. Em nome de Jesus. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece a tua mente, ele conhece o teu coração. Ele conhece como você veio aqui nesta manhã, dizendo assim: olha, hoje eu estou decidido. De hoje não passa. Está decretado. Eu não quero mais saber dela. Ela vai seguir o caminho dela e eu vou seguir o meu. Mas o Senhor está ressignificando a tua história hoje, porque Deus tem a última palavra. Nós acreditamos que a PIB em Vila da Penha, ela vai ser uma grande casa de restauração, a começar pela tua casa. Eu sei que nesse momento muitos, que às vezes, eu vou lá, vão pensar da minha família. Irmãos, o Senhor, Ele trata no particular. E quando você entende isso, você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Posso orar, pastor Anderson? Enquanto nós oramos, ainda dá tempo de você sair da galeria, do seu lugar, e colocar a sua vida no altar. Pastor, o meu problema o senhor não falou, mas está aí também. Tem filho desobediente? Coloque ele no altar. Seja exemplo para ele. O meu filho não me obedece mais. Dá uma cocinha nele e bota ele no altar. Vou orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, tua presença é real aqui neste lugar.
A tua agência propagadora do Evangelho aqui em Vila da Penha, a PIB em Vila da Penha, ela é uma grande casa de restauração, porque tal como a casa de Obed-Edom, ela não se acostumou com a tua presença e tem vivido os teus milagres aqui neste lugar. Em nome de Jesus, visita cada família aqui nesta manhã, e nós declaramos que o inimigo de nossas almas, ele perdeu mais uma vez. O céu está aqui neste lugar, entronizando em nossos corações e nas famílias que estão em teu altar. Que a nossa família é bendita do Senhor, que o Senhor tem o primeiro lugar, e aonde o Senhor está, todo mal tem que sair. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, que o Senhor possa, enquanto aqui te buscamos, também visitar os lares que deixaram seus problemas lá. Quando eles chegarem em suas residências, em suas casas, possam encontrar um ambiente transformado e um ambiente de paz. Louvamos o teu nome, por tua graça, por tua bondade e misericórdia, no nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Os que creem, digam amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus.